E acontece nesse momento uma live, a transmissão ao vivo pelas redes sociais. Essa live que está discutindo os avanços nas pesquisas da Covid-19 e as recomendações para empresas e sociedade. Participam das discussões a cientista e professora da Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, a sergipana Marina Castley, o presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, Cláudio Rotenberg, e o presidente da LIDE, Grupo de Líderes Empresariais de Sergipe, Victor Hollenberg. Vamos agora acompanhar. Econômica, é isso. Nós não precisamos ficar nervosos diante do cenário que nós temos nos números atuais. O termo nervoso é muito genérico, tá? Eu acho que nós temos que manter o equilíbrio e trabalhar com uma visão técnica. Estamos recomendando às pessoas, e isso, veja, deveria ser uma medida de natureza individual, coletiva, no sentido que a sociedade entendesse. Quer dizer, distanciamento, confinamento e uso de máscara. Essas coisas são coisas que têm uma conotação de natureza cultural. Como a gente sabe que não é fácil mudar uma cultura, por quê? Porque as pessoas vivem em sociedade. As pessoas elas têm mecânicas de comunicação em massa, quer dizer, no sentido do transporte. Como as pessoas não estão acostumadas a usar máscara o dia a dia nas ruas ou mesmo em casa. Então, esse tipo de medida faz com que os governos, né, as autoridades, tenham que ter uma visão um pouco mais propositiva e estabeleçam espaços de confinamento. Perfeito. Então, eu só digo para você, quer dizer, não é para ficar pouco preocupado, é para ficar muito preocupado, né? Mas nós não podemos entrar numa linha de debate como o sistema político está propondo. É um sistema político que está dizendo pró-confinamento, sem confinamento, pró-cloroquina, sem cloroquina, mesmo porque as realidades do Brasil são muito diferentes. Os perfis demográficos são diferentes. A população do Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma população mais idosa. Então, ela naturalmente tem uma propensão ao risco maior do que locais onde você tem uma população mais jovem. A disposição de médicos é diferente no país. Então, o Brasil tem 2,2 médicos para cada 1.000 habitantes. No Distrito Federal, esse número chega perto de 6. Apesar que São Paulo vai a 3,4, 3,5. Rio de Janeiro, quase 3. Agora, tem locais onde você tem menos que 1. Então, isso depende de um trabalho granular, customizado, equilibrado, por qual a pior das atitudes é politizar a conversa e criar um clima alarmista, deixando as pessoas assustadas. Senão as pessoas estão assistindo aqui dentro, elas vão sair daqui com uma preocupação e com o clima que em nada vai ajudar os esclarecimentos que nós vamos dar. Eu acho que é importante manter esse equilíbrio. Então, não estou dizendo para a gente dizer que não é sério, que tem que ficar despreocupado, que é uma gripinha. Não, isso é muito sério. Tem uma capacidade de transmissibilidade muito alta. Os quadros que evoluem para necessidade de terapia intensiva são síndromes respiratórias muito graves. E, infelizmente, nós não temos nem vacinas e não temos também remédios. Então, tem que estar preocupado, mas não alarmado e perdendo o equilíbrio. Perfeito. Em relação, doutora Marina, em Nova York, os números que eu passei para a senhora também, chegamos aí, os Estados Unidos com 1 milhão de infectados, a cidade de Nova York com 1/3 desses infectados, 300 mil. Esse número era esperado pela população, saiu acima da média. Como é que está hoje? É uma pergunta mais num sentido não científico, mas pessoal. Como é que hoje a senhora aí em Nova York está lidando com o dia a dia e a comunidade científica? Qual é a visão, a senhora como médica, de seus colegas aí nos Estados Unidos, do que está se enfrentando aí com o Covid-19? Olha, eu acho que aqui, como aí no Brasil, existe uma diferença muito grande em regiões diferentes do país, né? Então, o Nordeste dos Estados Unidos, Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, tem a maioria dos casos. E isso tem a ver com a densidade populacional e também no começo, né, quando a doença chegou aqui, tem a ver com o fluxo de viajantes, né, passando por aqui. Então aí é exatamente como o Cláudio falou, que as realidades são muito regionais, então não tem um método, não tem uma solução que funcione para todos. Mas
falando somente sobre a cidade de Nova York, eu acho que aqui existiu uma demora em se reagir à situação, né? O distanciamento social, parar a mobilidade, fechar os restaurantes, os lugares de muita de grupamento de pessoas muito grande, demorou a acontecer, e isso levou a esse pico muito alto. E assim, eu sei que as pessoas falam, né, que a quantidade de números de pessoas que morreram do Covid comparado com a quantidade de pessoas que morrem de acidente de carro, de infarto do miocárdio, etc., por ano, que realmente talvez seja um número comparável, mas agora nos Estados Unidos, quando você olha a causa de morte, o COVID-19 virou a primeira causa de morte nesse último mês. Então, acho que isso serve para mostrar como não é necessariamente... Tivemos, então, esse trecho dessa live com Cláudio Lotenberg, Cláudio Rotenberg, a doutora Marina Kaskei, o Victor Hollenberg e também a empresária Grace Franco. O Jornal do